Primeiramente, nesse vídeo eu vou falar sobre aonde começou a humanidade da época do século 5, 3, 325 e etc. Até mesmo do Egito e também dos hebreus, enfim, os deuses, né, que foram criados. E também lá na Grécia, né, no grego também, que fosse espalhando vários outros deuses. Mas nesse vídeo eu vim falar sobre aonde que surgiu esses deuses pagãos. Então, os primeiros deuses mesmo, de verdade, que surgiram aqui na Terra, foram os deuses sumérios, lá da Babilônia, que ficava perto do Egito. Os deuses, esses deuses sumérios, Anunnakis, eles vieram aqui para a Terra, para o planeta Terra, que até tem um vídeo meu falando sobre o porquê deles ter vindo para cá, da Terra. Eles foram os primeiros aqui chamados Anunnakis, que eles eram seres de outro planeta que vieram para cá mesmo de fato, e que deu a origem a humanidade, e ele também colonizou o planeta Terra pra gente. Então, eles foram os primeiros mesmo, reais mesmo. Só que foram só apenas encontradas no período da Babilônia, só foram encontrados só tábuas dos manuscritos deles, exatamente o que eles faziam aqui na Terra. E aí teve uma prova deles ter vindo aqui primeiro. Só que naquela época dos hebreus, dos egípcios, assim, dos egípcios, o pessoal do Egito, eles tinham uma crença, acreditavam em os seus deuses. Só que os hebreus, eles eram excluídos, assim, eu digo, porque eles não tinham o que fazer. Eles não tinham, tinha que ter um Deus para eles, né? Só que, exatamente, os hebreus foram tremendo de invejosos, assim como o Brasil é também. E eu vou chegar nesse assunto. Como os hebreus, eles foram umas pessoas muito revoltadas, porque, na verdade, o Egito, né, a Roma, ela também tomou conta muito deles, né, dos hebreus. E assim, naquela época, até mesmo do grego também, existia vários deuses que o pessoal daquela época criava, porque na verdade naquela época não existia ciência, não existia ufologia, não existia essas coisas como tem hoje em dia. E eles não sabiam exatamente como existia muitas guerras lá. Eles não sabiam o que acontecia no planeta, assim, como o planeta Terra deles lá na época, como se comportava. Tipo, se tivesse uma chuva muito forte, um trovão e tudo mais, eles colocavam um deus. Sempre era um deus em tudo. O trovão era um deus, o sol era um deus, a lua era um deus. Então era sempre um deus. Não é à toa que existe o deus sol, né? O deus sol. E também existe o deus da terra, o deus da lua, enfim, do universo. Então, eles naquela época tinha vários deuses. Eles tinham, naquela época dos hebreus e do Egito, existia vários outros deuses diferentes. E cada um tinha sua crença diferente, só que como naquela época existia a Roma, ela controlava tudo, né? Os hebreus e enfim, o pessoal dos judeus e tudo mais. Então, o que eu quero dizer
que depois os primeiros deuses mesmo que existiu foram os dos Anunnakis, os sumérios. E naquela época, quando as pessoas descobriram as tábuas, que existia na verdade uma civilização de sumérios, deuses de outro planeta, que eles não entendiam o porquê, só sabia que tinha vindo do céu, e também tinha muito contato com esses seres, principalmente o Egito foram um dos que tiveram mais contato com esses seres. Não é à toa que surgiu muita coisa da medicina, arquitetura, muita coisa, matemática, muita coisa surgiu do Egito. Então, porque eles tinham muito acesso, eles tinha aí uma comunhão, tinha uma amizade, tinha contato com esses seres. E esses seres ensinou muita coisa e passaram para o Egito. E como os hebreus eles também acreditavam também nos seus deuses, quando eles foram se espalhando, né, enfim, que esses deuses sumérios eles vieram mesmo na Terra, eles achavam que, como eles não tinham tanta experiência de nada, na época eles faziam o quê? Ficava exatamente criando deuses. Criando o deus do sol, Horus. Até mesmo existiu o deus Horus, existe o deus Mitra, né? E existiu muitos outros seres, né? De deuses. Só que a história de Jesus, dos cristãos, essa história não foram os hebreus e os judeus que colocaram essa historinha dele. E também passou pelo império do catolicismo, né? Como é que se diz? Pelo governo, passou pelo presidente, passou por muita coisa para poder chegar nas nossas mãos hoje essa historinha de Jesus, que ele fez milagre e tudo mais. Só que antes de existir essa historinha de Jesus, já existia desse Deus Jesus. Então, existia, antes de chegar esse deusinho que colocaram nele, né, que foram se espalhando, já existia outro Deus chamado Mitra e Horus, que na verdade tem a mesma história que desse Jesus e desse Deus, né? Desse Jesus, né? Que colocaram nele. Então, essa história de Jesus não existiu, e sim foi pegada de outros deuses povos antes de Jesus. Então, essa historinha que ele fez milagre e tudo mais já existia de outros deuses, de Mitra e de Horus, se você for pesquisar. Nasceu no mesmo dia que ele, tá bom? E assim, existia vários outros deuses lá, e eles foram acreditando em deuses lendas, né? Que eles criavam mesmo pela sua cabeça. E realmente essas pessoas, esses deuses eram humanos, tá? E como existia muita guerra também na época, eles tinham que acreditar em algum deus para poder proteger eles. Então assim, ele não existia toda a tecnologia para se proteger como a gente tem hoje. Eu digo armamento, né? Fuzil, bomba nuclear, não existia esse tipo de armamento na época. Então, como era muita guerra, eles precisavam criar um deus, ter uma fé, uma crença em um deus para poder se proteger daqueles outros deuses e daquelas pessoas que acreditavam em outros deuses. Então, foi se espalhando. Foram uma criação, os deuses foram uma criação de humanos que pegaram exatamente do que deu essa ideia, né, dos sumérios, que existia o mesmo real, mesmo aqui na Terra, e as pessoas daquela época criavam os outros seus deuses. Então, os hebreus foram uns, né, e vai até o tempo de hoje. Então, eu quero dizer por que o cristianismo está tomando conta do Brasil? Por quê? Porque exatamente o Brasil, ele não é um país desenvolvido, um país
muito assim, que não tem muita cultura. E como o país brasileiro é um país invejoso, ele precisa, para eles ter alguma coisa para poder acreditar, uma crença em um Deus para eles acreditar, eles precisam realmente pegar esses deuses de outros povos, de outro país, de outra cultura, que é exatamente esse Deus que trouxe o cristianismo para o Brasil. Exatamente esse Deus, ele é de outra cultura, que é esse, não é à toa que você, quando vai escutar alguém, até mesmo da Igreja Universal, você vai ver exatamente eles falando Deus de Israel. Então esse Deus, ele é Deus, esse Deus foi apenas para o povo de Israel. Então não era para brasileiro nem para quem quisesse, mas como o Brasil é um país invejoso, né? Ele é meio que não tem cultura, não tem desenvolvimento, não é um país desenvolvido. E eu vou provar para você, porque eu vou até assim, dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês for na China ou no Japão ou na Coreia do Norte, vocês vão ver que exatamente lá eles são países desenvolvidos, países que têm as suas culturas, têm a sua crença nos deuses deles lá. E eles lá não aceitam, eles não aceitam e eles não ficam pegando exatamente cultura, deuses de outros povos, de outro país, para poder trazer para a cultura deles. E exatamente por quê? Porque eles não precisam. Então, realmente, quando o país é invejoso e quando ele precisa, como o Brasil, ele precisa pegar de um Deus que existia na época, que era para o povo de Israel, e exatamente para poder trazer para o Brasil, para poder alguns líderes religiosos poder usar esse Deus para poder abrir comércios e igrejas. Então, é basicamente isso, sabe? Então, existem vários deuses e assim, esses deuses foram exatamente lenda das pessoas da época que criavam. E até mesmo a Igreja Católica, ela pegou exatamente esses deuses, eles criaram os seus próprios deuses como um Deus, né? Esse Jesus aí, ele criou ele como Deus, sendo que na verdade essa história nunca existiu, e sim já existia já outros deuses pagãos, Mitra e Horus e Dionísio, que exatamente tinha a mesma historinha que esse Jesus. E simplesmente eles pegaram e trouxeram aí para nossa cultura brasileira e foram se espalhando, né? Então, é muito importante você colocar na cabeça de vocês que já existia vários outros deuses naquela época, mas eram deuses pessoas normais, assim, como eu e vocês, só que eles eram muito antigos, eles faziam as mesmas coisas, eles criavam na cabeça dele, como ele não tinha nada para fazer na época, né? Não tinha um celular, não tinha uma internet, não tinha carro, não tinha tecnologia. Eles tinham que a maioria dos tempos dele era exatamente pensando, criando história, criando deuses. Então, a ideia de trazer vários outros deuses, a humanidade criar vários outros deuses, foi na base de se escorar nesses deuses Anunnakis que vieram mesmo aqui na Terra, e exatamente eles pegaram e criavam e achavam que existia vários outros deuses, e achavam que tudo que o sol era um deus, achava que a lua era um deus, então ele sempre estava criando alguma coisa. Então é isso, basicamente é isso. O Brasil é um país invejoso, que ele não tem cultura, não é um país desenvolvido, e para isso eles precisam trazer outros deuses de outros povos, como ele pegou do Israel, para poder trazer para o Brasil, para exatamente as pessoas ter uma crença, acreditar em alguma coisa.
sendo que esse Deus ele nunca existiu, né? Esse Jesus também nunca existiu, e sim foi uma lenda que criaram por ele, pegando de outros deuses, povos, muito antes do que Jesus e do que Deus. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau.